Indo em 3, 2, 1, foi. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Top Speed. Estamos aqui com a Renegade versão Longitude Diesel 4x4. Será que esse carro se comporta bacana numa trilha, num off-road? É o que a gente vai descobrir agora, então bora! Estamos dentro do Renegade, a gente já mostrou com detalhes no vídeo anterior tudo, espaço interno, porta-malas, mas aqui eu quero mostrar o que vem no modo geral, rápido, na Renegade Longitude. Então, começando com a chave aqui, canivete, então para a gente dar a partida, vou girar. O volante é exatamente o mesmo, aquele volante em couro, uma ótima pegada, com todas as funções aqui de computador de bordo e Bluetooth, e aqui o piloto automático, além de um limitador também tem. E o conta-giros ele tem já aquele borradinho, característico do carro, e o computador de bordo ele tem as funções aqui, tem várias funções, Trip A, Trip B com a distância, quilômetro por litro, médio, tempo de viagem, e a gente tem as outras funções, como por exemplo áudio, mensagens, configuração de tela, configurações do veículo, velocímetro digital, e aqui as informações do veículo, como pressão pneu, o carro tem, temperatura líquida de arrefecimento, temperatura de transmissão, e é isso. Como característica da Renegade, o painel todo emborrachado, é algo bem legal no acabamento do carro. Tem essa alça aqui também. E aí quando se vai para o centro, a gente tem a nova central da versão 2019, que é uma central multimídia de 8.4 polegadas, que veio do Compass. Uma central com todas as funções. Mídia a gente pode conectar aqui como Bluetooth, auxiliar, USB. Automatização do ar-condicionado a gente vê aqui, né, a saída de ar. É possível configurar aqui embaixo, mas aqui você tem todo o controle também. Aplicativos, telefone, bússola e aí as configurações. Todos os botões estão concentrados aqui, como o do som, volume, ligar a central. Aqui é a questão de rádio. Aí dá para desligar a tela, multar, sensor de estacionamento. E aqui embaixo é tudo relacionado ao ar-condicionado. De 2 zonas. E aqui é a ventilação. E indo mais embaixo a gente vai ter aí o local do 4x4, USB e o 12 volts. E para encerrar aqui, o câmbio é um câmbio ZF de 9 marchas. E ele já tem o freio de estacionamento eletrônico e o botão para desativar o controle de estabilidade. Pessoal, a bordo do Renegade Flex, mentira, Renegade 4x4. Então, gente, a Renegade ela tem a versão 4x4 diesel, a gente já testou todas as Renegades. Isso aqui é o ano 2019. Só que a grande questão aqui é mostrar como que ela se comporta no off-road. Claro, um Renegade ele não é um carro para off-road, não é um carro para trilha, só que a questão é que ele é um carro para cidade, para estrada, para viagem, mas ele também consegue comportar bem na trilha, no off-road. Então essa que é a proposta que a gente está colocando nesse vídeo aqui, justamente mostrar como que ele vai estar na trilha, como que ele vai enfrentar os obstáculos, e pelo que a gente está andando aqui, ele está enfrentando muito bem. É bem legal esse estilo do Renegade diesel, né? Porque um SUVzinho que tem uma versão diesel, né? Algo bem inovador com relação aos outros. E a gente está testando justamente esse diferencial. O quão você consegue realmente se divertir com esse carro, né?
Porque a própria Jeep faz uma propaganda de carro off-road, para quem quer aventura, para quem quer trilha. Então é legal a gente realmente ver se ele cumpre essa proposta. E pelo que eu andei aqui, ele realmente é um carro bem interessante. Ele não é um carro alto pra caramba, nem nada disso. Mas ele tem um ótimo ângulo de ataque, tem um ótimo ângulo de saída, tem uma altura razoável, com cuidado você consegue passar por pedras. O 4x4 funciona muito bem, é um 4x4 inteligente, com vários modos de condução, isso é bem legal. Motor de 2.0, turbo diesel, e esse motor ele tem 170 cavalos, então para o Renegade ele é uma motorização excelente, inclusive, e a potência eu acho que dá para o gasto. O torque, já que ele tem a reduzida, cara, é de sobra, a gente conseguiu passar por vários terrenos irregulares com muita tranquilidade. Eu queria obviamente conseguir ter algo um pouco mais íngreme para a gente ver qual que seria o limite razoável do carro, só que aqui no MS a gente não tem algo tipo um off-road mesmo, então a gente pegou essa trilha aqui que tem uns obstáculos bem interessantes. Já que a gente está falando de 4x4, a versão diesel, câmbio ZF9, que é esse carro equipado com isso, primeiramente o câmbio ZF9, o interessante dele é que as 5 marchas, são 9 marchas, as 5 primeiras marchas elas são focadas em render, desempenho, aceleração, né, para ir passando, ganhando velocidade. E as outras 4 elas são os overdrives, que são as marchas com relação motor-roda abaixo de 1, e isso prioriza consumo, tranquilidade, menor giro. Então você está a 120 por hora, por exemplo, nesse carro na estrada, ele está em nona marcha e a nona marcha fica lá em 1.700 giros, 1.800 giros mais ou menos. Então ele preza muito mais o consumo da sexta marcha para cima do que questão de desempenho. Isso é uma característica boa do ZF9. Quando a gente fala de 4x4, a Renegade ela tem um 4x4 inteligente, é bem bacana, ele funciona automático. Em geral, ele vai priorizar uma tração dianteira, só que ele vai ter uma caixa de transferência que vai mandar o torque para as rodas traseiras assim que for necessário. Então, quando você está no modo alto, ele controla tudo sozinho, a aceleração, o controle de estabilidade vai estar ligado, tudo bonitinho, para você passear. Em caso de algum deslizamento em uma roda, ele vai mandar torque para outra roda, para sempre priorizar a tração do carro. Aí você tem outros modos, que é o modo Snow, o modo Sand, o modo Mud. Snow seria o modo neve, Sand o modo areia e o Mud o modo lama, vamos dizer assim. No modo Snow, o carro vai arrancar de segunda marcha para, claro, você vai imaginar que você está num percurso escorregadio, então ele vai sair de segunda marcha para não patinar. O controle de estabilidade vai estar desativado para melhorar um pouco mais o sobresterço na hora que você estiver pilotando, e o 4x4 vai estar distribuído igualmente na frente e atrás, para você ter um controle melhor do carro. Como é algo já escorregadio, você vai acabar confundindo o carro quando você está com os controles todos ligados, então é muito melhor você utilizar esse modo com essas funções ativadas, que ele já desativa automaticamente. No caso do Sand, para areia, então ele vai estar patinando um pouco mais, né, porque o terreno ele é muito mais fofo, mais arenoso, obviamente, e o carro vai otimizar o acelerador para esse terreno, e inclusive até a frenagem fica diferente quando você utiliza esses modos. E o Mud seria o modo lama para um percurso mais molhado, né, um barro, algo desse tipo. Então ele tem esses programas que mudam automaticamente cada parâmetro do carro, aceleração, controle de estabilidade, tração, a distribuição da tração para frente e para trás, para poder adequar esses modos. A Renegade ela tem o bloqueio do diferencial também. Quando você já muda os programas de 4x4, ele já automaticamente bloqueia o diferencial. E tem a reduzida. Como é que funciona a reduzida? Em geral, a Renegade ela sai em segunda marcha quando você está no programa automático, andando na estrada, na cidade, por exemplo. Mas aí quando você coloca reduzida, existe um diferencial já embutido no câmbio que permite que quando você ativa esse botão, ele vai sair em primeira marcha, e com esse diferencial a reduzida vai ter uma proporção de 20:1. A diferença entre a rotação do motor e das rodas vai ser 20 vezes para uma rotação do motor. Então você vê que tem uma bela de uma reduzida, né? O pessoal fala, a Renegade é um carro para passear, ir pro shopping, beleza, ele de fato mas também encara tranquilamente os off-roads tranquilos, uma boa subida, alguns buracos de boa. E uma coisa muito interessante também é que uma vez a gente foi para Moab,
E Moab é a meca do off-road, a meca da trilha no mundo. Aí a gente foi com vários jipes lá. A gente pegou uma trilha bem parruda, obviamente que lá eles têm diversas trilhas para carro realmente preparado, crawling, etc. Mas lá a gente pegou uma trilha bem parruda para Renegade e a Renegade encarou. Com uma certa dificuldade, mas encarou. Passou em rocha, o negócio íngreme. Foi, cara. Então assim, esse carro aqui eu acho legal porque ele realmente tem os seus dotes e também é o carro feito para a cidade. Então, pessoal, encerramos a nossa trilha aí. Obviamente que foi um trajeto, não foi um trajeto de trilha realmente off-road, mas a gente viu que a Renegade encara com tranquilidade esses off-roads, essas trilhas mais tranquilas e com muita facilidade. O 4x4 dela respondeu muito bem, o carro tem uma motorização muito legal. E lembrando que isso aqui custa a partir de R$125 mil, que é um preço caro, né? Mas é pela motorização diesel e o sistema 4x4 do carro. Ele chega a ser um carro, comparado com seus concorrentes, ele fica um pouco fora desse nicho, né? Porque que compete com uma HR-V, com Creta, com todos os outros SUVs compactos, é a versão 1.8, que deve um pouco em questão de motorização. Mas esse 2.0 turbo diesel é uma versão extremamente bacana. Claro que assim, não é uma versão Trailhawk, mas de qualquer forma, apesar de ser a Longitude, ele é um carro bem legal. Então galera, se você curtiu o vídeo, se inscreve, dá um like e até a próxima. Falou! A ideia aqui era fazer um vídeo diferenciado mesmo. Até mais!